Os bancários entraram em greve em todo o Brasil a partir de hoje. A categoria reivindica reajuste salarial e a reposição da inflação do período. Quem se dirigiu aos bancos nesta terça-feira encontrou as portas fechadas. Seu Abel, então, não conseguiu sequer receber a sua primeira aposentadoria. A aposentadoria demorou 4 meses. Agora que saiu, marcaram aqui nessa agência hoje, chega aqui, está em greve. Tentei falar com o gerente, aí o gerente disse que não tem caixa para atender, não pode atender. O primeiro pagamento meu, que não tem o cartão, aí não tem que esperar agora acabar a greve, né? Eles não deram nenhuma outra alternativa, um correspondente bancário, nada? Não, porque é o primeiro pagamento, né? Dos 4 meses que eu dei entrada na aposentadoria, é o primeiro pagamento. E teve até que implorasse um atendimento, mesmo que pelas brechas das portas. Depois de 5 rodadas de negociações, banqueiros e sindicatos não entraram em acordo e por isso foi deflagrada a greve dos bancários. A categoria reivindica o reajuste salarial de 5%, reposição da inflação do período de 9,57%, fim das demissões e entre outros benefícios. A paralisação foi aprovada em assembleias com cerca de 140 sindicatos e federações que representam a categoria. De acordo com a presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, as instituições financeiras tiveram lucro líquido de cerca de 30 bilhões de reais. E mesmo com esse crédito, foram demitidos cerca de 7 mil funcionários só neste ano. E eles apresentaram, mesmo com todo esse lucro, apresentaram uma proposta de reajuste salarial que é abaixo da inflação, com a perda salarial de 2,8%. Ou seja, um reajuste de 6,5% numa inflação de 9,55%. Não tem cabimento nenhum a gente aceitar um acordo rebaixado e sem resolver o problema das demissões, porque nós queremos o fim das demissões e a garantia dos empregos. O presidente da Contraf, Confederação Nacional de Trabalhadores do Ramo Financeiro, acrescenta que as propostas dos banqueiros não são devidas e, por isso, foi rejeitada pela categoria. Não tivemos nenhuma proposta de arrumar essas condições de trabalho, nenhuma proposta que nos dê segurança de emprego e nenhuma proposta que trate do justo reajuste do salário pela inflação, mais um ganho real de um setor que mais lucrou entre todos os setores da economia. A greve dos bancos teve início nesta terça-feira e as negociações estão interrompidas. Por isso, a paralisação segue por tempo indeterminado. Por enquanto, estão à disposição da população os serviços de caixa eletrônico, internet bank e também os correspondentes bancários. A última greve nacional dos bancários aconteceu em outubro do ano passado e durou cerca de 21 dias. No período, a categoria conseguiu um reajuste de 10%. Nós esperamos que os bancos tenham sensibilidade e resolvam o mais rápido possível a nossa greve, a nossa campanha. Com a greve dos bancários, os consumidores têm que procurar alternativas para pagar as contas em dia. De acordo com a Proteste, a Associação de Consumidores, a paralisação não pode ser usada como um motivo para que os consumidores atrasem os pagamentos. A greve é um direito assegurado pela legislação brasileira, mas ela não exime o consumidor de cumprir seus deveres. Com o serviço bancário paralisado, a primeira opção é fazer pagamentos no caixa eletrônico ou pela internet. Inclusive, aposentados e pensionistas do INSS podem retirar o benefício dos caixas eletrônicos como de costume. E no caso de quem é aposentado e pensionista que só recebe pela caixa, deve se dirigir às casas lotéricas. Outra opção para efetuar pagamentos são as próprias agências lotéricas e em lojas de departamento que fazem essa operação. O cliente que precisa sacar dinheiro na boca do caixa pode ligar para o banco e solicitar uma alternativa para não ser prejudicado. Para boletos diversos, a Proteste indica que o devedor entre em contato com a empresa fornecedora e negocie a forma de pagamento. Como o serviço de compensação bancária é considerado atividade essencial pela legislação, ele não pode ser paralisado. Portanto, cheques e transferências devem ter a compensação nos prazos normais. O consumidor ele está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor para responsabilizar o estabelecimento no caso de cobrança de multa e de juros, se não há como efetuar o pagamento por causa da greve. Nessas circunstâncias, o cliente deve formalizar a reclamação por meio de uma carta que deve ser enviada ao banco aos cuidados do gerente. No documento, o consumidor tem que relatar os fatos e solicitar as providências cabíveis. Uma outra opção
é registrar uma queixa no Banco Central e procurar os órgãos de defesa do consumidor. Agora, Dori, a situação fica complicada para a população. A gente viu ali o senhorzinho, o aposentado, que não tem opção para ele, porque ele é o primeiro pagamento, a primeira parcela da aposentadoria que ele vai receber na vida, ele precisa retirar o cartão, mas não tem ninguém para entregar esse cartão para ele. Não tem outro lugar no mundo. Não, ele tem que retirar naquela agência. E aí? Exato, e mostrar que ele é ele, dando prova de vida. E aí que você falou bem, o consumidor está amparado pelo código que pode vir, no desatendimento, multar o banco. Mas a vida pessoal do coitado do consumidor, não. Pessoal de casa, nesse país, quando o banco entra em greve, transporte entra em greve, lotérica entra em greve, o que entrar em greve, quem se ferra, quem se lasca, é o coitado do consumidor, que não tem nada a ver com isso. Agora, eles têm que fazer o seguinte, já falei isso para 3 organismos, vou falar mais uma vez. Tem que ter um plano B. O que é esse plano B? Um atendimento, no mínimo emergencial, tanto para os aposentados, como nós vimos o caso que o Hélio falou muito bem aqui, quanto para situações de pessoas que não têm condições de tratar dessas situações perante terminal eletrônico, não entende, não sabe lidar com isso. É complicado esse negócio. Fica sujeito a assalto, fica lá algum espertalhão passando por atendente do banco dando informação e daqui a pouco já clonou o cartão, já trocou o cartão, já pegou saidinha de banco. Quer dizer, a força policial tem que ajudar nas agências, esperando que possa vir a acontecer isso, e tem que ter o mínimo de atendimento para não dificultar. Não é obrigatório por lei que as greves nunca sejam de 100% de paralisação? Tem que ser exatamente isso que nós estamos falando, você e eu. Tem que ter um atendimento básico, emergencial. Os idosos, os aposentados e situações emergenciais. Tem que ser 1/3, pelo menos, da força trabalhadora. Tem que estar operando. Tem que estar lá operando. Não pode. Estamos em greve, tranca. E aí a vida da pessoa? Normalmente é o que acontece. Infelizmente. Aí até ser julgado. Aí já foi, aí já resolveram. E aí o coitado vai pagar juro, vai ser multado, vai ter dor de cabeça, vai ter estresse, daqui a pouco ainda pode ter algum problema de saúde por causa disso, porque ele vai se irritar. E não pode dizer que deixou de pagar por causa da greve. Tem que dar um jeito de pagar. Então, como eu falei, vou repetir, nesse país quem se ferra é o coitado do consumidor.